E aí, galera inteligente que assiste ao meu canal, tudo bem com vocês? Obrigado por acompanharem até aqui esse que é o meu projeto favorito do canal. Você está prestes a ouvir mais um capítulo, o capítulo 16 do meu romance histórico, de Brado Mudo. Desde já quero agradecer a Radassa, a Edna, a Kátia, a Silvana, a Liana, as pessoas que acompanham assiduamente esse projeto. Obrigada por cada estímulo, cada incentivo, vocês são de suma importância para mim. Caso você tenha chegado agora, caído de paraquedas nesse vídeo, essa é a minha narração do meu livro, meu romance histórico, escrito em 2018, chamado Brado Mudo. É como se fosse uma novel, Girls Love, ambientada na época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, na época das capitanias hereditárias. A gente tem acompanhado o desenrolar do romance entre a Candelária e a Normadin, que são respectivamente escrava, dama de companhia agora, e filha do donatário, filha do capitão donatário responsável pela capitania de Pernambuco nesse período. Vamos ler o capítulo 16 então? Naquela madrugada eu me levantei silenciosamente. Caminhei pensativa em direção à cozinha com a intenção de me livrar daquela sensação de fastio, pretendendo tomar um copo de leite ou apenas me sentar nas cadeiras de madeira fria do cômodo, tensionando que à noite... Minutinho que o meu protetor de tela entrou na tela. Acordasse para que eu pudesse ao menos caminhar pela praia, me desfazer daquela chateação insuportável que sobrevinha à minha rotina. Eu não era uma moça de rotinas, definitivamente. Não foram poucas as vezes em que eu me perguntei se havia possibilidade, ao menos remota, porém palpável, de eu ter nascido nos tempos errados. Talvez em alguma época futura, o que me dominava poderia ser explicado por algo além das escrituras de homens que se diziam inspirados por força superior. Afinal, também havia uma força superior em relação a mim. E tinha por certo que ela era ainda maior que qualquer inspiração divina, porque a ela eu sentia, era real para mim, mas Deus não. Não cheguei à cozinha. Ao passar pelo quarto de meu pai, fui obrigada a parar. Ouvi vozes vindas de dentro do cômodo. Ainda durante a madrugada, quem poderia estar sussurrando durante a noite e a respeito do que falavam, que não poderia ter sido conversado sob a luz do sol? Não se tratava de curiosidade, mas assim como em todos os momentos de minha breve existência em Itaruçu, era medo, medo de que eu fosse o assunto, medo de que minha vida e meu destino estivessem sendo decididos longe de mim. Aquele momento fui arremessada de maneira decepcionada ao que Nana havia insinuado sobre a forma como meu pai aproveitava suas noites em companhia das escravas. Eu sabia que não devia me importar com o que ele fazia às escondidas, mas me importava com quem ele fazia. Eu tinha em mãos a oportunidade de alterar a história lamentável com que haviam tentado escrever meu destino. Dado que ele não ousaria me casar com alguém, caso eu o ameaçasse revelar sua imoralidade. Um ato fornicador, ainda que com uma escrava imunda, não agradaria ao padre. Ele escolheria se indispor com o homem de Deus por não me casar com seu irmão ou perder o respeito do sacerdote por se deitar com escravas. Grudei os ouvidos à porta para saber o que se passava do outro lado, o que pareceu se tornar um costume. Eram gemidos, grunhidos. Não havia resquícios de dúvidas de que ele estava acompanhado de uma mulher. Os sons daquele ato pareciam soprados em meu ouvido, me convidando para a surpresa. Levei minha mão trêmula até a maçaneta oleosa de gordura das mãos alheias que lhe tocavam, desejando conseguir ser discreta para que não percebessem minha tentativa em abri-la, ainda que estivesse trancada. A euforia imoral de seus corpos não permitiria que se trancassem. Não os daria tempo, até porque não suspeitariam que fossem descobertos àquela altura. Empurrei a porta milímetro a milímetro, esperando que a menor brecha possível me permitisse vê-los e identificá-la. Porém, assim que os vi, desejei não ter tido ânimo para me juntar a todos no jantar.
Dessa forma, não estaria lutando contra meu corpo para manter a comida dentro de mim naquele momento. Mesmo que o estômago mostrasse força superior e me impusesse a aceitação de jogar tudo para fora diante daquela cena. Alana, debaixo do corpo nu e flácido de meu pai. O que está fazendo acordada? Candelária questionou sonolenta, enquanto eu o obrigava a se sentar no colchão nojento que a havia levado para o celeiro naquela noite. Eu a preferiria no feno, mesmo que soasse egoísta dizer que me sentiria menos enfurecida caso ela estivesse deitada sobre o feno no celeiro, ao invés de ter ido até seus antigos aposentos, aquele chiqueiro fétido que ela costumava ocupar e ter pego seu antigo colchão. Dado que aquela espuma mofada havia sido testemunha da atrocidade, que eu também fora. Eu não queria assustá-la. A verdade era que eu nem sequer saberia explicar como cheguei até o celeiro depois do que vi. Mas quem além dela poderia me acalmar? Quem além dela poderia me conceder alento? Desculpe, volte a dormir, por favor. Me senti uma criança fraca falhando ao segurar o choro. Eu nem sequer conseguiria olhar em sua direção. Fitava a escuridão que engolia o vazio ao nosso redor. Não está bem, senhora. Ela pareceu preocupada, levantando-se daquele pedaço de pano nojento. As pessoas sempre me farão sentir dor. Eu resmunguei, me entregando ao ódio, murmurando como quem pensa em voz alta. Eu nunca quis feri-la, sussurrou, se posicionando frente a mim, de maneira que meu silêncio posterior permitisse sua respiração, sobressaindo em relação ao meu pensamento. Seus braços cruzados por conta do frio da madrugada, os pés descalços, uma expressão preocupada. Como não sorrir para ela, mesmo diante de tanta dor? A dor que me causa não provém de sua permissão, Candelária. Prendi seus olhos nos meus, apesar da escuridão, como se o verde se fizesse ser visto, como um presente, apesar da negritude da noite. 1. Mudez. 2. Imprecisão. 3. Inquietação. 4. Costas para mim. 5. Eu deveria partir. Gratidão nunca seria o bastante. Passei o dorso da mão com violência por meu nariz e boca, irritada com a coriza insistente, provida da apresentação do choro, decidida a voltar para o meu quarto com minha dor, desprovida de qualquer esperança de recurso. Como alguém que eu havia adotado como mãe, alguém a quem eu havia depositado toda a afeição de uma vida, escolhia me decepcionar de maneira tão vulgar. A primeira vez que a vi sorrindo, tive a certeza que se tratava de um ser divino enviado para mim como um presente de Deus. Contudo, à medida que sua voz e seu toque se fizeram constantes em minha vida, não consegui evitar pensar que talvez não fosse Deus a enviá-la e que certamente eu não lidava com um presente, Candelária. Eu sou uma praga, senhora. Expedida pelo próprio demônio? Retrucou, enfurecida. Ela havia me deixado padecer amargamente, acreditando em sua ignorância em relação a nós, ao que eu havia feito de nós, enquanto não nutria mais a indiferença pela qual eu prezava. Cuide-se para que eu não a carregue para o inferno comigo, senhora. Os aromas dançavam no ar. Seu perfume me convidava para a próxima dança e os meus braços a contornavam em um abraço apertado, coberto de angústia e egoísmo. Eu enxergava cada segundo como uma surpresa e uma despedida em potencial. Ainda que ela se enojasse com minha proximidade, ainda que minha presença soasse ofensiva, eu a envolveria, ainda que ela cuspisse em mim. Eu a faria dar-me aquele abraço. E haverá livros no inferno, Candelária? Sussurrei, permitindo-me ser abraçada de volta, em um tom estranho, moldando a voz de maneira ímpar. Aquela foi a primeira vez em que meu pai havia batido à minha porta. Mais uma das manhãs silenciosas em Itaruçu. Os senhores dormem enquanto os escravos pelejam. Estranhei vê-lo adentrando em meus aposentos, olhando o lugar como se jamais houvesse estado lá antes daquele momento. Suponho que ela não fosse uma mulher fácil de entender.
Eu respondi quando ele mencionou o quanto eu era parecida com minha mãe. Estar com você faz-me sentir perto dela, ele disse, sentando-se em minha cadeira com uma expressão blasé, enquanto os olhos corriam pelo quarto. Geniosas e temperamentais. Ambas são. Eu gostaria de me lembrar mais dela, meu pai. Eu forçava as palavras a saírem, mordendo o canto de minha boca discretamente, me esforçando para não deixar que ele percebesse meu desconforto em estar em sua presença. Você era pequena quando adoeceu. Não teve tempo com ela. Me respondeu visivelmente impaciente, não ficando sentado por mais de um minuto, indo em direção à janela ainda fechada e a abrindo abruptamente, me deixando pensar que ele estivesse sem ar, já que parecia nervoso naquele momento. Eu não me recordo de coisas como voz, cheiro, definitivamente. Gostaria de ter tido mais tempo com ela, meu pai. Pensar no quanto as coisas poderiam estar diferentes caso eu houvesse tido uma mãe em minha criação, alguém verdadeiro, que se preocupasse de fato e não recolhesse informações de mim para chover sobre o solo de malevolência de meu pai nas madrugadas, como Nana fizera. Eu sei que para uma moça crescer sem a figura feminina de uma mãe é difícil, Normadinho. Não, ele não fazia ideia. Caso fizesse, não se importaria. Eu sabia o porquê de sua visita. É certo que eu lhe dei liberdade demais, minha filha. Pelo menos há uma maneira de corrigi-la enquanto é jovem. 1. Cruzei os braços. 2. Respirei de maneira que qualquer um na casa pudesse ouvir. 3. Meneei a cabeça positivamente. 4. Desviei os olhos para o chão. 5. Era como uma faixa fina de couro estalando contra minha pele. Haveria um lugar onde a tristeza dos 5 fosse compreensível, onde aquela melancolia fosse bonita e toda a angústia fosse romantizada. Talvez nos livros no futuro vissem minha história como uma de amor e não como uma de dor. Ali nos 5 eu não precisaria me tirar da vida. Me matar não seria algo passivo de ser aceito, considerando que aquilo dentro de mim já me matava a passos lentos, tomando para si a culpa. Era meu pecado culpado. Não viverei para sempre, precisa de um homem que cuide de você e me dê herdeiros homens. Se eu viesse a morrer amanhã, você estaria desamparado e findaria tudo que consegui em uma vida. Eu não pretenderia me casar por agora, meu pai, mas será como o senhor decidir. Sozinha para sempre? Questionou em um tom de zombaria. Sei que não fui relapso bastante para fazê-la pensar que pode me contestar. Está decidido e pronto. Será assim como eu decidi. Eu me lembrava de meu avô, ouvindo suas palavras. Poucas eram as lembranças do pai e de minha mãe, que sobreviveram ao tempo e ainda povoavam minha memória. Ele havia morrido logo depois dela, mas eu não sentira nenhuma tristeza, dado que eu não tivesse um avô, pois aquele senhor não passava de uma figura silenciosa e enrugada, fedendo a tabaco, de face séria, saindo do quarto todas as manhãs para colocar as gaiolas todas juntas, sob o sol suave, no piso de terra dos fundos da nossa casa ostensiva em Coimbra. Eu gostava de pássaros, mas não me aproximava. Nana havia me alertado para não atormentá-lo, mas ao observar a forma como era maldoso, ou que me parecia ser maldade naquela época, acabava por encantar. Era aquele cheiro desconhecido do proibido me cativando. Sempre atraí-me pelo proibido. Não pude evitar surpreendê-lo, dirigindo a ele uma pergunta abarrotada de petulância. Não se compadece da tristeza dos pássaros em viver engaiolados? Eu sabia que seria repreendida em seguida, mas havia decidido defender os pobres pássaros e a coragem de uma criança com menos de meia década de idade me parecia assustadora depois de crescida, acovardada em deslindar minha própria liberdade. Assisti-los, dependendo da disposição de meu avô em alimentá-los, servindo-lhes água fresca, me indignava. E por que deveria soltá-los? Se falassem, me agradeceriam por tê-los escolhido para dar-lhes proteção.
Como não falam, cantam para mim. Me respondeu ligeiramente divertido, me encorajando a continuar. E como poderão voar, então? Você está roubando a liberdade das criaturas. Pássaros criados em gaiola, Normadinho. Vêm o voo com uma doença da qual não desejam ser contaminados. Sua resposta adormeceu em meu inconsciente até ser desperta dolorosamente por meu pai naquela manhã. Terminamos aqui o capítulo 16. Espero que me acompanhem na leitura do capítulo 17. Já estamos na metade dessa história. Espero que estejam gostando. Obrigada.